Olá pessoal, mais uma vez nosso estudo bíblico. Vamos estudar nesta oportunidade o Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 1 até o verso 12. Sempre lembrando que o capítulo 16 até o verso 20 é um trecho que está inserido ou iniciado desde o capítulo 11, verso 2. Ou seja, então é um grande bloco narrativo que começa no capítulo 11, verso 2 e vai finalizar no capítulo 16, verso 20, cuja temática é regida pela pergunta dos discípulos de João Batista a respeito da identidade de Jesus. Quem é Jesus? E assim, cada narrativa que vai sendo apresentada ao longo desse trecho procura responder esta pergunta. À medida que a pergunta vai sendo respondida, há aqueles que entendem, como no início, lá no capítulo 11, os pequeninos entendem, e há aqueles muitos outros que não entendem ou que não querem entender. No capítulo 16, a partir do verso 1, do verso 1 ao 4, nós temos um grupo que também está buscando entender, mas não entendem. E a partir do verso 5 ao verso 12, nós temos um outro grupo apresentado como discípulos que a princípio não entendem, mas vão entendendo. Tanto que o trecho do verso 5 ao verso 12 termina com o verbo entender. Então entenderam. Esse sempre é o objetivo, fazer entender quem é Jesus Cristo, quem é Jesus de Nazaré, como que a sua atividade, como que o seu ministério revela que ele é o verdadeiro Messias, que ele é o verdadeiro enviado de Deus e que ele age para estabelecer a vontade de Deus, o querer de Deus. Capítulo 16, verso 1 a 4, nós temos aí um diálogo entre Jesus, os fariseus e os saduceus. A princípio não aparecem os discípulos, eles vão aparecer a partir do verso 5, dando a entender que eles não participam ou não estão presentes nesse diálogo. Então, capítulo 16, verso 1 diz que, aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Bem, esse pedido já aconteceu no nosso trecho narrativo, bloco narrativo de 11:2 até aqui, no capítulo 12, verso 40. Lá, Jesus respondeu que o único sinal que seria dado era do profeta Jonas, aludindo assim à sua morte. Morte esta que não era uma novidade para os fariseus e saduceus, uma vez que eles estavam planejando esta morte. Então, no primeiro momento, no capítulo 12, a partir do 40, apresenta-se a resposta. Mas eles não ficaram satisfeitos, não quiseram entender, não compreenderam que aquele era o caminho do Messias e continuam insistindo sobre isso. Quando o evangelista traz para nós a palavra tentar, o verbo tentar, aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando pedir-lhe que lhes mostrasse um sinal, o evangelista coloca os fariseus e saduceus que representam a elite religiosa nos dias de Jesus. Os dois grandes partidos, como fala Joséfo, tinha uma grande representatividade no governo judaico, tanto religiosamente quanto politicamente. Os saduceus, segundo Joséfo, representavam um partido mais da elite, mais voltado para os ricos. Embora os fariseus, nós vemos nos próprios evangelhos, que havia descrições de fariseus também ricos. No entanto, os fariseus acontecem nesse governo judaico
num patamar segundo e num contato maior com o povo. Mas os dois partidos, né, os dois grupos representam o governo, a elite religiosa nos dias de Jesus. Quando o evangelista usa o mesmo verbo tentar para a ação dos fariseus e saduceus, que usou para a ação do diabo no capítulo 4, quando o diabo também se aproxima e vai tentar Jesus em 3 oportunidades ali descritas. Então, essa ação de tentar Jesus, que foi feita pelo diabo no capítulo 4, agora o evangelista, ao dizer que os fariseus e saduceus também se aproximam com o objetivo de tentar Jesus, ele então coloca os fariseus e saduceus no mesmo nível, no mesmo grupo, ou seja, ele está dizendo que os fariseus e saduceus, como elite religiosa, como governantes, como a liderança dos judeus naqueles dias, estão do mesmo lado que o diabo, têm o mesmo objetivo que o diabo, de testar Jesus para afastá-lo do propósito de Deus. A questão em jogo não é a capacidade de Jesus realizar o que eles pedem. Por exemplo, no capítulo 4, na tentação que o diabo impõe até Jesus, ele diz: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. O ponto não é a habilidade ou a capacidade de Jesus fazer isso, mas o ponto é a obediência, ou seja, em que Jesus haja segundo a orientação, a determinação, a direção do diabo. Então é este que é o ponto, não é o fazer em si o sinal, mas é desviar-se do propósito de Deus, da obediência a Deus e realizar a obediência ao diabo. Se ele transforma as pedras em pães, ele estava então obedecendo ou seguindo a orientação do diabo. No mesmo caso, quando lhe é oferecido pular do alto do templo e abaixo, que os anjos o socorreriam ou ajudariam, também é uma tentativa de impor a ele uma agenda, né, uma vontade do diabo. E quando Jesus rejeita, ele rejeita para não submeter-se à orientação deles, ou seja, a orientação do diabo, que está em oposição à orientação de Deus. É o mesmo caso aqui. Quando os saduceus e fariseus pedem que Jesus mostre um sinal, como se dissesse: olha, se você mostrar um sinal, a gente vai acreditar. A questão não é o sinal em si, porque pelo sinal em si já poderiam ter acreditado aquilo que Jesus já vem realizando, né? O pão que ele parte com os famintos, as curas que ele vem fazendo, os exorcismos que ele vem fazendo, já seriam suficientes para os saduceus e fariseus crerem e verem nele o sinal de Deus. No entanto, o ponto não é esse, volto a enfatizar. O ponto é a obediência, a seguir a orientação desses líderes, né? Ou seja, seguir a orientação desses líderes é que revelaria um desvio da vontade de Deus ou do seguir a vontade de Deus. Com isso, a gente observa o cuidado que Jesus tem e nós também precisamos ter no que diz respeito a esses pedidos, a essas orientações que podem parecer inocentes, podem parecer simples, mas que na realidade desejam exercer um domínio, um governo e desviar-nos do propósito de Deus. Assim, o evangelista apresenta o verso 1 como fariseus e saduceus que, com o mesmo objetivo do diabo no capítulo 4, procura tentar Jesus, pedindo que ele mostre um sinal do céu. No verso 2 é dito: ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. Verso 3: e pela manhã, hoje haverá tempo, hoje haverá tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Ou seja, mais uma vez,
a questão é compreender, entender quem é Jesus. Assim como os discípulos de João Batista não conseguiam compreender que os sinais que Jesus realizava na cura dos doentes e na evangelização dos pobres, capítulo 11, verso 5, caracterizava o sinal de Deus, eles estavam esperando um outro sinal, um outro tipo de evidência. Assim também os saduceus e fariseus conseguem discernir coisas como, por exemplo, a circunstância do tempo, a tempestade, a chuva, o sol, mas não entendem o plano de Deus, não conseguem compreender o caminho do Senhor e o plano do Senhor. Com isso, eles são classificados como pessoas que não entendem a vontade de Deus e o caminho de Deus. Logo, se eles não conseguem discernir ou compreender o caminho do Senhor, eles estão desabilitados para ensinar o caminho do Senhor ao povo. Se eles mesmos não conseguem compreender este caminho do Senhor, essa vontade do Senhor, o reino de Deus que se aproxima e a forma como ele se aproxima, como eles poderão ensinar o povo o caminho do Senhor, a como viver a vontade do Senhor? Então, com isso, o evangelista mostra que estes fariseus e saduceus estão desqualificados. No momento de redação do Evangelho, lá pelos anos 80, o Evangelho de Mateus, em que a igreja, está em conflito com a sinagoga, isto é uma mensagem interessante para a igreja daqueles dias, dizendo que os saduceus, que já não existiam naquele momento da história, mas os fariseus sim, estão desqualificados para ensinar o caminho do Senhor ao povo, uma vez que eles não interpretam corretamente ou não entendem corretamente os planos de Deus. Verso 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Mais uma vez, é importante observar uma geração má e adúltera. Essa expressão adúltera não se refere a uma sociedade judaica ou de fariseus e saduceus que traíam as suas esposas ou praticavam o adultério. Ele está falando no sentido idolátrico. Essa é uma expressão muito utilizada pelos profetas do Antigo Testamento, quando eles acusam o povo, quando eles acusam o rei, quando eles acusam o sacerdote, quando eles acusam a liderança lá no Antigo Testamento de adúlteros. É uma acusação contra a idolatria, ou seja, deixaram Yahvé, o Deus de Israel, e foram adorar a outros deuses, ou foram seguir outros deuses, ou fazer a vontade de outros deuses. Quando Jesus acusa fariseus e saduceus de adúlteros, ele está apontando para uma idolatria. Uma idolatria que não se refere ao altar em que veneram a um Deus estranho, mas a prática de vida deles que revela um Deus estranho, como já foi apontado por Jesus no Sermão da Montanha no Evangelho de Mateus. As riquezas, por exemplo, como Mamon, o Deus das riquezas, que era adorado e seguido por aquela elite governante que ele condena lá no Sermão da Montanha, ou seja, não poder servir a dois senhores. Ou seja, ele acusa eles de avareza e de adorar as riquezas, ou de deixar as riquezas governarem a vida deles ao invés da vontade de Yahvé. Com isso é visto como adultério, no sentido de idolatria. Então, uma geração que não entende o caminho do Senhor, o plano do Senhor, o projeto do Senhor, é uma geração que está envolvida com outros deuses, com outros projetos, com outros caminhos. Então, esta acusação de uma geração má e adúltera se refere à maldade, no relacionamento com as pessoas, na forma como essa liderança, fariseus e saduceus, trata o povo, e também a questão da idolatria, de tirar Deus do altar e colocar outros deuses, como já apontado no Evangelho, as riquezas como um Deus
como já foi indicado. E aí Jesus aponta mais uma vez aquilo que já foi dito no capítulo 12, verso 40 em diante, que nenhum sinal vai ser dado, senão o de Jonas. E com isso há uma riqueza muito grande de ensinamentos que, ao citar Jonas simplesmente, ele apresenta então toda a característica da história da pregação de Jonas. Ou seja, Jonas vai a Nínive, prega a um povo estrangeiro, a um povo idólatra e maligno, e este povo se arrepende. E nisso que eles se arrependem, eles voltam para o Senhor e o Senhor os poupa, né? Ou seja, Jonas, quando morre, né, simbolicamente lá no ventre do peixe, ele morre pelo desejo dele de não ir aos estrangeiros, para não ir a Nínive, né? Agora Jesus vai morrer como expressão do desejo do seu próprio povo de o rejeitá-lo, de não seguir a sua palavra, a sua pregação, né, como Isaías 53, quem creu em nossa pregação. E então é uma evidência de que Jonas morre por uma falta de amor aos ninivitas, e Jesus morre por uma falta de amor do seu próprio povo para com ele. Então é o sinal de Jonas, a morte, né, como rejeição do seu próprio povo, como rejeição, no caso de Jonas, de anunciar a salvação aos estrangeiros, àqueles que eram considerados impuros, inimigos e indignos, né? E aí Jesus, deixando-os, retirou-se, ou seja, o afastamento de Jesus deles, né? Essa retirada é um julgamento, né? Como ele já alertou no capítulo 10 aos seus discípulos quando irem pelas cidades e aldeias anunciando a palavra, e entrar numa cidade e essa cidade não receber a palavra que eles anunciam, eles devem sair, retirar, né? E essa retirada é uma forma de julgamento, uma forma de condenação. No verso 5, agora o foco muda dos fariseus e saduceus para os discípulos. Enquanto os fariseus e saduceus não entenderam, agora constrói-se uma narrativa em que os discípulos vão entender. E aí no próximo texto, numa próxima oportunidade, Pedro, em nome de todos, vai confessar, né, que Jesus é o Cristo. No verso 5 diz: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceu-lhes levar pão. Né? O elemento pão já vem sendo apresentado desde a primeira chamada multiplicação dos pães. Depois temos a segunda, temos a mulher cananeia também que quer comer as migalhas do pão. Temos o evento dos fariseus que vêm questionar o lavar as mãos, né? Porque seus discípulos não lavam as mãos antes de comer, a tradição ali dos anciãos. Também no capítulo 12 a questão do sábado, é lícito comer no sábado, ou colher espigas no sábado, porque os discípulos eram famintos. Então a questão do pão vem sendo trabalhada desde lá do capítulo 12. E aí mais uma vez o pão está presente, esqueceram de levar pão. E Jesus lhe disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Verso 7. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. É importante salientar este momento na narrativa, que o mesmo erro que cometeram os discípulos de Jesus no texto é o mesmo erro que muitas vezes se comete hoje, né? Os discípulos de Jesus modernos. A incapacidade de compreender que a fala não se refere à literalidade, e sim a uma mensagem, uma lição, uma metáfora. Aqui nós vemos essa dificuldade. Quando Jesus lhes diz: acautelai-vos, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, automaticamente na narrativa os discípulos interpretam literalmente, interpretam como elemento, né, como o elemento lá, fermento,
que os fariseus poderiam oferecer, ou o próprio pão fermentado que os fariseus e saduceus poderiam oferecer. Ou seja, eles entenderam que Jesus estava dizendo para não receber pão da mão dos fariseus e dos saduceus. Ou seja, se os fariseus e saduceus pegassem um pão e distribuíssem para eles ou dessem na mão deles, eles não deveriam pegar aquele pão fermentado dos fariseus. Ou seja, a leitura que é feita ao pé da letra afasta a compreensão. Esse é um perigo também hoje. Muita gente está lendo a Bíblia completamente, literalmente, e aí não está entendendo a mensagem, não está entendendo que não é para não pegar o pão da mão do fariseu, né? É algo maior, é algo mais elevado, é algo que realmente causa maior destruição do que pegar o pão. Nós vamos observar na narrativa que ele está falando do ensino. Lá no final, no verso 12, ele vai falar da doutrina. O fermento que ele quer dizer não é o pão, mas é o ensinamento, né? É a doutrina, ensinamento equivocado que os fariseus estão trazendo, né? Rejeitando o ministério de Jesus e oferecendo outro tipo de ministério, de caminho. Então, esse é um perigo também muito hoje. Às vezes as pessoas leem a Bíblia, os evangelhos ou qualquer parte da Bíblia e se apegam à literalidade. E com isso não conseguem compreender a mensagem que atravessa os tempos, a mensagem que está baseada em princípios e que deve reger a nossa vida. Ou seja, os mesmos discípulos que acharam que Jesus estava falando para não pegar pão da mão do fariseu e do saduceu, também hoje estão interpretando literalmente muitas palavras de Jesus ou evangélicas que na realidade se aplicam a um patamar mais elevado e eles não conseguem compreender esse patamar mais elevado. Então é o caso aqui, ou seja, qual foi a interpretação deles quando Jesus diz para eles guardarem-se de pegar pão da mão dos fariseus e dos escribas. Verso 7, eles porém discorriam entre si dizendo, é porque não trouxemos pão. Ou seja, a interpretação que Jesus estivesse preocupado ali com o pão, com a literalidade e estivesse falando literalmente, né? Verso 8, percebendo Jesus disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé? Sempre Jesus caracteriza eles de homens de pequena fé, sempre quando eles agem erradamente, quando eles interpretam erradamente, quando eles não entendem alguma coisa, né, ou se mostram ansiosos e angustiados, sem confiança, eles são chamados de homens de pequena fé. Ao interpretarem que Jesus estivesse preocupado com o pão, já que eles não levaram o pão, também não pegam da mão dos fariseus. Jesus os chama de homens de pequena fé. Sobre o não ter de pão, né? Por que vocês discutem sobre isso? Verso 9, não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, de quantos cestos tomastes? Ou seja, não compreendeis ainda, né, que o pão cotidiano será dado e a questão maior é a doutrina, o ensinamento, os desvios que os líderes religiosos estão promovendo. Verso 10, nem dos 7 pães para os 4.000, e quantos cestos tomastes? Como não compreendeis? Mais uma vez repete essa expressão, como não compreendeis? A palavra entender, compreender, é uma palavra-chave nesse trecho, tanto no capítulo 16, verso 1 até o 4, quanto aqui do 5 ao 12. Compreender é a palavra-chave. Não compreendem, não compreenderam Jesus partindo os pães, qual era o principal objetivo, e o cuidado de Jesus com o pão cotidiano, né, como a própria oração do Pai Nosso nos ensina a confiar que o Senhor nos dá o pão cotidiano. Verso 11, como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Eu não falei a respeito de pães, e repete, eu falei para vocês terem cuidado do fermento dos fariseus e saduceus. Mais uma vez a metáfora é lançada
já descartando a primeira interpretação literal e esperando deles uma interpretação real e verdadeira do que se está sendo falado. Verso 12. Então entenderam, agora sim, então entenderam. Então os discípulos estão no contraponto dos fariseus e saduceus do trecho anterior, dos versos 1 a 4, que não entenderam. Agora os discípulos entenderam. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Bem, enfim, os discípulos chegaram a uma compreensão que Jesus não estava preocupado com o pão da mão do fariseu e do saduceu, ou que não estava falando ao pé da letra, literalmente, mas estava fazendo uma metáfora para que eles compreendessem que o ensino dos fariseus estava equivocado. E quais são os ensinos dos fariseus apresentados, por exemplo, nesse trecho? Os fariseus disseram, por exemplo, nos exorcismos de Jesus, que Jesus fazia isso por Beelzebu. Esse é um tipo de ensinamento que eles precisam rejeitar dos fariseus. Ou seja, os fariseus também ensinavam, no capítulo 15, que deveriam lavar as mãos antes de comer e que poderiam oferecer as suas propriedades, os seus bens ao Senhor, e com isso ficariam desobrigados de assistir os seus pais nas suas necessidades como idosos. Jesus também fala, rejeita esse tipo de ensino dos fariseus. E assim os fariseus vêm apresentando, o evangelista vem apresentando ensino dos fariseus, por exemplo, no capítulo 12, que os discípulos, estando famintos, não poderiam colher espigas porque era sábado. Então Jesus fala, rejeita este ensino dos fariseus, de privar a comida aos famintos porque era sábado. O sábado é caracterizado pelo descanso, e o descanso implica em satisfação, estar satisfeito, estar alimentado. Então são vários ensinos dos fariseus e saduceus que vão sendo expressos nesse trecho narrativo, nesse bloco narrativo que começa no capítulo 11, verso 2, que Jesus está dizendo para eles rejeitarem. Rejeitem os ensinos dos fariseus. Ensinos esses que aparecem ao longo desse trecho em oposição ao ensino de Jesus. Enquanto os fariseus dizem que podem oferecer os seus bens ao templo e com isso estar desobrigado de cuidar dos ancestrais, dos seus pais, Jesus fala, não honra o pai e a mãe. Não pode colher espigas no sábado, os famintos não podem colher espigas no sábado. Não, pode sim, porque o objetivo de Deus é alimentar os famintos em primeiro lugar. Ou seja, ele expulsa os demônios por Beelzebu. Eu falei, não é Beelzebu, é o próprio Deus, e começa-se o estar presente entre vós o reino de Deus, e isso é uma evidência, essa libertação é uma evidência de que o reino de Deus está entre vós. Então são vários ensinos que os fariseus vão apresentando, que o evangelista vem apresentando sobre os fariseus, que precisam ser rejeitados. Então chegamos nessa parte conclusiva desse bloco, 11:2 até 16:20, estamos chegando ao final do bloco narrativo, e aí a conclusão é: rejeitem os ensinos dos fariseus e dos saduceus. Assim também hoje, que os discípulos de Jesus possam rejeitar os ensinos dos líderes que não estão preocupados em fazer a vontade de Deus, não estão preocupados em libertar o povo, em dar ao povo um senso crítico, em dar ao povo uma capacidade de escolha, uma capacidade de decisão, de dar ao povo a sua necessidade principal. Há muitos líderes que são semelhantes aos fariseus e saduceus dos dias de Jesus, e que, se vivessem lá nos dias de Jesus, também acusariam Jesus de estar deturpando o reino de Deus, curando os doentes e evangelizando os pobres e dando comida aos famintos. Assim também hoje muitos líderes estão condenando o procedimento que iguala ao de Jesus, e a mensagem de Jesus é a mesma daquela época para hoje: rejeitem os ensinos dos fariseus modernos, rejeitem os ensinos dos saduceus modernos, que estão preocupados em dominar o povo
em se dar bem às custas do povo, em se fazer sobre o povo, e não estão preocupados com o povo, como Jesus mostrou para nós que a essência maior é o amor ao próximo. Jesus, quando curava os doentes, repartia o pão, não entendo que isso era uma tática dele, uma isca dele. Entendo que ele fazia isso porque ele amava aquelas pessoas e queria o bem daquelas pessoas. Assim também nós hoje não podemos fazer o bem como igreja, como discípulos de Jesus, como uma tática ou como uma isca para atrair as pessoas, mas devemos fazer o bem, partir o pão, socorrer os necessitados, como Jesus fazia, por amor a essas pessoas, e não como uma isca para atraí-las para um projeto completamente diferente daquele que Jesus estabeleceu. Um abraço.